E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha hoje, tá? É o que o caderninho do aluno tá pedindo para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão abrir lá na página 59, onde tem uma leitura e análise de mapa, que daí vai ser esse mapinha aqui que vocês têm lá no caderninho do aluno, certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês dêem uma olhadinha nesse mapa que tá aí, porque ele tá indicando, isso aqui é pra gente relembrar o primeiro bimestre, a matéria de cartografia. Então, vocês vão perceber o que? Esse mapa, ele tem título, tá? Lembra que a gente falou que tem título. Esse mapa, ele tem legenda. Olhem no cantinho aqui, que tem as cores e aqui tem as indicações, origem de estrangeiros residentes no Brasil a partir de 2005. É o que tá falando nesse cantinho aqui. Então, ele tem legenda. Esse daqui, ele não vai ter a orientação que é a rosa dos ventos ou aquele pontinho onde mostra onde é o norte. Mas por quê? O mapa tá errado? Não, o mapa não tá errado, mas ele tem outras variáveis visuais. Aí vocês vão olhar o que são as variáveis visuais. Podem ser tanto as setas, que nesse caso aqui, quanto mais grossa a seta, quanto maior a seta, é a quantidade de imigrantes que circularam. A quantidade de imigrantes, vocês vão olhar nesse mapa, por exemplo. Tem os imigrantes vindos do Japão, tem os vindos dos Estados Unidos e de países da América do Sul para o Brasil. Isso inclui o quê? Isso inclui Colômbia, isso inclui Venezuela, isso inclui o Paraguai, alguns países que mandaram uma quantidade muito grande de imigrantes para o Brasil. Então, vocês vão olhar aqui, vocês vão perceber, as letrinhas são pequenas, mas dá pra gente perceber. Quanto maior a seta, maior a quantidade de imigrantes vindo daquela região ou daquele continente, tá? Pode ser a Ásia, pode ser a América do Sul mesmo. E quando a gente olha ele dividido por cores, aqui ele vai estar colorido, mas a gente pode ter ele com vários tipos de legenda, tá? Aí a gente vai entender que isso são variáveis visuais. Por que eu voltei nesse assunto para lembrar vocês? Porque isso daqui é o tipo de coisa que cai no Enem, é o tipo de coisa que cai em vestibular. Às vezes vocês têm que interpretar um mapa. Então, professora, é para fazer isso aqui? Não. A gente vai ter uma liçãozinha aqui, letra A, B, C, D e E. Então, a gente vai olhar aqui, comparar com o mapa e tem uma outra orientação para vocês. Aqueles que puderem, gente, vocês vão olhar aí no fim desse capítulo, ele tem aqui, ó, ele tem vários QR Code. Se vocês puderem baixar um leitor de QR Code no celular e acompanhar os textos e reportagens que tem aqui, eu fiz o teste e é muito legal. Tem várias informações, tem coisas muito boas que estão aqui nessas reportagens e isso daqui ajuda a gente bastante, principalmente porque são textos que estão ajudando a resolver as matérias que estão aqui, tá? Então eu vou mandar para vocês toda a orientação certinha no documento, vou falar para vocês sobre isso daqui, né? Sobre o que é a representação cartográfica, ele vai falar em mapa qualitativo e quantitativo. Na verdade, a gente vai pensar aqui, ó, como ele dá aqui as legendas, que tem os números e a quantidade de imigrantes por números, a gente vê que ele tá falando em quantidade de imigrantes, tá? Então, aqui ele vai falar, identifique os principais países com maior fluxo de residentes no Brasil em 2010. Ele vai perguntar quais são os hemisférios que originam esses fluxos migratórios. E ele está fazendo uma comparação entre o final do século XIX e o início do século XX, que foi a lição anterior que vocês já fizeram. Então, ele vai perguntar sobre os estrangeiros, menciona as semelhanças e diferenças em relação às origens dos grupos de imigrantes e os transportes usados no deslocamento. Vamos só relembrar. A gente pensa que aquela primeira lição nós fizemos de um período entre 1800 até um período de 1933.
Então a gente tem que lembrar que naquela época o único meio disponível para grandes viagens, para longas viagens, era um navio, tá? Por quê? Porque ele tinha que fazer uma travessia de continente e a gente não tinha meios de transporte grandes disponíveis. Por exemplo, o que tinha de avião naquela época? A partir dos anos 20, 30, dos anos 40, aviões pequeno, médio e grande porte, mas ele ainda não servia para esse tipo de travessia, sem contar que as viagens eram muito caras. Então a gente tem que lembrar que o tipo de transporte barato que existia na época, que era o que eles podiam pagar e não era, vamos pensar, nos dias de hoje, era rápido? Não. Assim como o avião naquele período também não era tão rápido, tá? Então o que a gente tem que pensar? Esse era o principal meio de transporte na época, certo? E hoje ele continua sendo o principal meio de transporte? Aí vocês vão pensar um pouquinho e refletir sobre a questão. Os países que fazem fronteira com o Brasil, que estão com essa demanda muito grande de imigrantes, a gente fala em Colômbia, Bolívia, Venezuela, como que eles têm feito essa travessia? Qual é a forma mais rápida para eles nessa travessia? Vocês vão pensar um pouquinho e lá no finalzinho tem as reportagens que ajudam vocês. Outra coisa que eu quero que vocês olhem aí. Vocês vão ver na página 60, tem um textozinho que fala sobre a crise na Venezuela. Vocês vão ler, também tem letra A, B, C e D para ser respondida. A base está nesse texto e vocês encontram alguma coisa lá atrás no QR Code também. E aí, o que eu queria que vocês fizessem? Vocês vão ver que na página 61, ele tem um mapa aí para vocês, esse mapa tá em branco, tá? Eu comecei a fazer um exemplozinho do mapa, porque aqui ele tem uma sugestão, a letra A e a letra B para a gente construir um mapa. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Vocês podem pintar esse mapa como parte do exercício, vocês pintariam, eu fiz, ó, o Brasil, eu fiz como essa variável visual, tá? Eu não tinha lápis para pintar. Aí, aqui embaixo, eu fiz ele pintadinho de lápis. Vocês podem procurar na internet, tem lugar que vocês vão encontrar bem fácil. Essa configuração do mapa, vocês vão colocar os países. Vocês podem fazer assim, colocar os quadradinhos, isso já é uma legenda. Isso nós já estamos construindo um mapa. E daí nós vamos colocar o nome dos países. Vocês podem pintar de cor diferente e fazer na lateral aqui, vocês vão fazer a construção de uma legenda. Não precisa pôr o nome aqui, pode fazer uma legenda desse lado. Ou põe o nome no meio e pinta o país de cada cor. Aí vocês vão responder essas duas perguntinhas que tem aqui também, tá? Então, o que eu queria falar para vocês? Que a gente vai fazer, a gente tá relembrando a matéria de cartografia, porque ela é muito importante pra gente, tá? Para os próximos anos em geografia, ela é muito importante. Eu queria que vocês lembrassem, embora essa apostila não tenha muito disso, mas assim que a gente voltar presencialmente, eu vou trazer muitos exemplos disso aqui para vocês, porque eu gostaria muito que vocês soubessem fazer isso, essa interpretação de mapa, pra gente no futuro poder, numa prova, a gente poder fazer isso daqui certinho, tá? Essas coisas que estão aí, vocês vão responder para mim, podem responder no caderno e me enviar a foto como foi feito dessa vez. Daqui a pouquinho a gente vai conversar e daí eu esclareço algumas coisas para vocês, principalmente do trabalho que vocês fizeram na semana passada, tá? E aí eu dou mais dicas para vocês e se vocês precisarem a gente entra em contato. Então, só lembrando, gente, tem na página 61, que tem a letra B aqui, ela é uma pergunta bem crítica, que vocês vão usar aí um pouquinho do pensamento crítico. Descreva como os fluxos migratórios impactam na disponibilidade de direitos básicos, tais como trabalho, saúde, moradia e educação, entre outros, nos países que os recebem. Qual a sua opinião a respeito? Registre suas ideias e percepções no caderno. Então, essa pergunta é bem pessoal, ela é bem crítica e ela é bem pessoal. Vocês vão falar o que vocês acham que esses fluxos migratórios eles estão impactando, por exemplo, no Brasil.
Nós estamos recebendo uma grande quantidade de venezuelanos, estávamos, né, antes da pandemia, venezuelanos, bolivianos e colombianos, tá? Então, nós recebendo esses imigrantes, o que eles impactam na nossa economia, na educação, até mesmo em questões de saúde, porque existia um surto de sarampo muito grande no ano passado, 2018 e 2019 no Brasil, que foi por conta da quantidade de pessoas que atravessaram a fronteira lá no norte do país. E eles não têm o mesmo sistema de vacinação que existe no Brasil. Então eles precisaram ser vacinados porque eles já estavam entrando doentes e trazendo essas doenças para outras crianças aqui no Brasil. Então a gente vai pensar um pouquinho no que isso impacta. E como eu falei para vocês, aqui tem vários textos e reportagens que ajudam bastante vocês nessa questão, tá bom? Por enquanto, muito obrigada!